Vamos trabalhar um pouquinho da geografia e as redes mundiais, tá? Geografia das redes mundiais, com o tema, subtema, né? Os fluxos materiais e imateriais. É isso que a gente vai trabalhar nessa primeira aula. Portanto, primeira aula do quarto bimestre. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui, antes de mostrar a habilidade. Tá vendo essas imagens aqui? Quero fazer a seguinte pergunta. Quem é que conhece essa moça aqui, ó? Quem conhece essa moça? É a Lu, do Magalu. Quem é? A Luísa, do Magalu. A musiquinha até fica na cabeça. A Heloísa, né? Magalu? Eu achei que. Você acredita que eu achei que o nome dela fosse Magalu? Não é Magalu, não? É Luísa o nome dela? É Luísa o nome dela, por causa Eu da achei, Bona. eu achei que fosse o Magalu, mas ela é dessa forma mesmo? É assim que ela é feita? Porque esse aqui é um avatar, né? Sim, Você, você ela acha que é um avatar? mesmo é bem Ah, diferente do ela é Avatar. diferente. Ah. Olha só que interessante. Eu achei que ela fosse um avatar, né? Criado assim aleatoriamente, mas o nome dela fosse Magalu. Então quer dizer que é Luísa, é da Luísa mesmo, né? Que interessante isso. Então, olha só, esse rostinho aqui é conhecidíssimo, né? Então, eu acho que de mesma forma, essas marcas. Vocês já viram essas marcas, certo? Ou são desconhecidas? Essas aqui, ó. São totalmente conhecidas. Totalmente conhecidas, né? Que interessante. Essas marcas aqui, gente, elas são muito novas, né? Tem poucos anos essas empresas aqui, ó. Mas ela está dentro de um contexto, que é o que a gente vai estudar, né? Por isso que eu trouxe aqui para vocês essa é marca mesmo, né? Porque marca uma pessoa, marca até um estilo de vida, muitas vezes, né? Então, ela está dentro de um contexto que a gente vai estudar. Olha interessante essa imagem aqui, ó, né? Alguém poderia me falar um pouquinho o que significa essa imagem? Alguém tem ideia? É você poder comprar alguma coisa só apertando o botão de Enter. Isso, olha que loucura isso, né, gente? Ó, um carrinho representando a compra, né? Tem a palavra comprar aqui em inglês, né? E o botão, qual botão? É qualquer botão esse aqui? O Enter. Esse aqui é o Enter, é aquele que dá o comando, né? Ó, compre, né? Comprar, tá, né? Então, eu acho muito emblemático essa imagem aqui, e ela é de uma profundidade muito grande, porque ela traz muita informação, ela traz todo um contexto, né? Do qual nós estamos passando, estamos vivendo, né? Esse contexto nem sempre foi esse, né? Lógico, o mundo muda, mas de uns anos para cá tem mudado, tem acelerado cada vez mais, que é a transformação por meio da tecnologia, né? A tecnologia da informação, a tecnologia do transporte. Então, tudo isso vem transformando a natureza e vem mudando a nossa vida também. O nosso comportamento está diretamente relacionado a essa situação, né? Olha que interessante aqui, ó. Tudo está na ponta de um dedo hoje em dia, né? Um dedo, um clique, e você já consegue, né? Muita coisa, né? Até mudar o mundo, né? Podemos dizer assim, um pouco mais exagerado. Mas olha só aqui também, ó. O mundo está na ponta do seu dedo. Olha que interessante, né? Então são imagens muito emblemáticas que retratam um pouco aí do que a gente vive hoje em dia. E de outra forma, né, também marcando os logotipos, as empresas, né, que estão presentes no nosso dia a dia, aí marcando a nossa vida, né, a Amazon, né, eBay, o eBay, né, o PayPal, o LX e várias outras aí que não caberia aqui, né, nessa página aqui. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: esse mundo, né, que mais marca, né, pensando desse ponto de vista, que mais marca a sociedade hoje em dia? Né? Pensa assim em tudo que a gente viu aqui, ó, nessas imagens. O que mais caracteriza o mundo de hoje? Uma palavrinha só. Pode ser qualquer uma que vocês acham importante. Eu garanto que o que vocês falar vai estar correto. O que caracteriza? Todas elas são uma rede. Rede. Opa, rede fundamentalíssima aí, a palavra rede. Com certeza. O que mais? Rede, Mercado online.
Mercado online, vamos pensar um pouquinho vamos explorar um pouquinho essa palavra, mercado online, né? Porque mercado por mercado, ele é assim, muito antigo, né? O que é o mercado? É o ato de comprar, vender, negociar, né? Então, o online já é uma coisa mais recente, né? Já traz para a gente aí a questão da tecnologia digital, né? Então, o mercado online. Mas o mercado também pressupõe o quê? Uma troca, certo? Troca. Essa troca aí é assim, algo saindo de um ponto e indo a um outro ponto, né? É você aí na sua casa e uma loja, né, um depósito, ou qualquer outro lugar onde a mercadoria está. E você clica, eu quero comprar, e compra, né, esse produto desloca desse ponto e chega até o ponto que é a sua casa, passando aí por um caminho, certo? Então, o que marca a nossa sociedade é o deslocamento. O deslocamento, como nunca antes na história da sociedade, esse deslocamento ele está mais intenso, e mais real e mais instantâneo quando eu falo de informação. Quando eu falo de informação, então, é instantâneo. Ó, eu estou aqui na minha casa, vocês estão aí na sua. Mas eu estou falando com vocês em tempo real, né? Olha o caminho, né, que a minha fala percorre daqui da minha casa até a casa de cada um de vocês. Cada um de vocês está num ponto diferente no espaço geográfico aí, certo? Então, olha o que marca a nossa sociedade, a velocidade, a comunicação, né? O deslocamento, e aí a gente pode usar uma palavrinha muito importante que é o fluxo. Tá? O fluxo de informação, o fluxo de mercadorias, o fluxo de pessoas. Beleza? Então, eu acho que já deu para fazer uma sensibilização, vocês já estão sensibilizados. Vamos para a nossa aula agora. Olha a habilidade. Reconhecer e ampliar os conceitos de recursos. Eita, nós fica aparecendo toda hora isso aqui. Recursos, tá? O conceito de fluxos materiais e o conceito de fluxos imateriais. O que são recursos dentro dessa nossa sociedade atual? O que são os fluxos materiais? O que são os fluxos imateriais? É isso, você vai ter que reconhecer quando vê algo assim. Opa, eu estou lendo um texto aqui, né? E esse texto aqui eu consigo reconhecer esse conceito. Opa, isso aqui é um fluxo, ó. É um fluxo material porque é algo palpável, né? É uma mercadoria, é um produto, ou é pessoa que está se deslocando, né? Já esse fluxo aqui ele é imaterial, né? É informação, é energia, né? Eu não consigo tocar, é um fluxo imaterial, né? E também reconhecer e aplicar, né? Eu sei o que é e sei usar de maneira correta o conceito de redes geográficas. Gente, é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, né? Então, é bem tranquilinho aí. Tá ok? Então, vamos aí para os conceitos, a contextualização e os conceitos. Eu disse para vocês que a questão do deslocamento, ela que existe hoje, que ela é intensa, né, e tudo mais, ela nem sempre foi assim, e realmente não, nem sempre foi, tá? Mas é do ser humano a questão do deslocamento, é inerente ao ser humano se deslocar. Lá, desde, né, sociedades mais primitivas, quando o homem nem praticava agricultura, né, a sociedade humana já era nômade, ele vivia deslocando, né, para regiões e regiões, em busca de alimento, né, busca de abrigo, regiões onde ele podia viver com mais tranquilidade. Então, ele já se deslocava, né? Essa questão do deslocamento é inerente ao ser humano, né? Mesmo após a fixação dele, né, morar em locais concentrados, que aí a gente vai chamar posteriormente de cidades ou núcleos urbanos, né? O homem ainda assim se deslocava. Por quê? Porque agora o que ele fazia dentro desse espaço urbano ele não tinha todos os recursos que ele necessitava dentro desse espaço urbano. Ele ainda assim precisava buscar recursos fora da cidade, desse núcleo, para poder viver. E ainda assim, então, ele vai ter o deslocamento. Isso a gente chama de comércio, tá? O comércio, onde ele vai, né, se deslocar aí, fazendo essa atividade de troca de mercadorias. Então, desde muito tempo, já tem essa prática e ela é da sociedade humana. Olha só isso aqui, ó. Os primeiros documentos que mencionaram, né, redes interurbanas, ou seja, de povoamentos ali, de rotas de caravanas e de embarcações, né, foram produzidos por volta de 4.000 antes de Cristo, né? Então, o primeiro documento, isso assim, que registrou. Mas com certeza muito assim, antes disso já se praticava, né, essas rotas comerciais, a troca de produtos, deslocamento de pessoas, né?
Antes disso aqui, lá no Oriente Médio, tá? Então, o ser humano vem se deslocando e vem trocando produtos desde muito tempo. E esse deslocar tem outras consequências também. Pensa vocês comigo, um determinado povoado, que de repente necessita se deslocar a um outro povoado em busca de um recurso, sei lá, preciso de pele. Vamos pensar no contexto lá no passado, né? Eu precisando de pele, né, para fazer roupa, vestuário, enfim, mas é que a gente não produz tanto. Mas eu sei que tem um outro povoado que produz bastante pele. Mas você produz aí outros materiais, né? Por exemplo, lanças, por exemplo, produz bastante lança. E você vai se deslocar até lá para fazer essa troca, né? Acontece que seu grupo, seu povoado ali, tem costumes, tradições, tem toda uma cultura específica dali. Ao entrar em contato com outro povoado, aquele outro povoado vai ter outros costumes, outras tradições, uma outra moral, enfim, né? E essa troca começa a acontecer, né? Então, uma das consequências aí desse contato é justamente essa troca cultural. Isso é uma consequência do deslocamento das pessoas pelo espaço geográfico, tá? Então, ó, nós temos esse mapinha aqui que mostra aí um pouquinho desses deslocamentos que acontecia, sobretudo aí na Idade Média, né? Então, temos aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês, tirei a legenda, mas eu explico aqui, ó. Esse em azul aqui é a famosa Rota da Seda, né? A Rota da Seda ligando a região da China ao Oriente Médio. E depois do Oriente Médio aqui vai ser ligado à Europa, né, o norte da África, enfim. Então, são rotas estabelecidas de comércio, ó, muito tempo atrás, tá? Rotas marítimas também, né? Então, para mostrar para vocês que esse fluxo, esse deslocamento, ele sempre existiu, mas não era da forma como é hoje. Tudo bem? Tá. Então, ó, do ponto de vista da integração dos diversos povos no mundo, as rotas comerciais foram fundamentais, pois permitiam o estabelecimento de contato entre diversos povos de culturas diferentes. Foi o que eu falei, né? Com o desenvolvimento das tecnologias do meio de transportes, os fluxos se tornaram cada vez mais intensos e extensos. Significa que mais pessoas passaram a se deslocar e indo cada vez mais longe do seu ponto de origem, de sua cidade, cada vez mais longe. Então, esse fato se deve ao quê? Ao desenvolvimento das tecnologias, tá? Então, houve esse maior contato aí. Então, essa é a contextualização aí da ideia do deslocamento, do fluxo, né? Fluxo é deslocamento. Vamos ver, então, vamos ver aqui, então, os conceitos importantes aí, ligados a essa ideia, tá? O primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês aí é aqui, ó, os fixos e os fluxos. O deslocamento de mercadorias, pessoas e informações se dá por meio de um conjunto de estruturas físicas presentes no espaço geográfico. Tá, vamos pensar aí nesse primeiro trecho. Para eu deslocar algo de um ponto ao outro, eu preciso ter um sistema de transporte. Só que esse local de onde está saindo, meu ponto, ele é um ponto fixo que tem uma estrutura de comunicação. Por exemplo, se eu quero me comunicar, se eu quero deslocar, sair de um ponto ao outro, e eu quero fazer isso de ônibus, então eu saio de uma rodoviária, pegando esse ônibus, me desloca até um outro ponto. Esse outro ponto também é uma rodoviária, um terminal rodoviário. Então, a rodoviária seria uma espécie de fixo, construída pelo homem, no caso, tá? Que permite ou facilita o meu deslocamento. Tudo bem? Ou vocês veem ônibus para qualquer lugar, assim, de qualquer jeito, saindo de qualquer ponto? Não. Para facilitar, organizar a sociedade, o sistema de deslocamento, você tem pontos específicos. É assim com o terminal rodoviário, é assim com o terminal ferroviário, é assim com os aeroportos, com os portos, tá? De mesma forma com a comunicação também. Existem centros de transmissão de informações, né? Energia elétrica é a mesma coisa, existem estações de energia elétrica que distribuem a energia elétrica. Então, são pontos fixos no espaço geográfico. Então, esse conjunto de fixos, né, e fluxos vai constituir aí um sistema em rede, tá? Que a gente vai explorar mais um pouquinho para frente, ó. Essas estruturas são constituídas de pontos fixos
e um sistema de transporte que dá fluidez, né? Faz com que haja caminho para fluir as coisas, seja pessoas, seja mercadorias, ou seja informações. Então, os fixos, né? Nossa, o que está aparecendo estudar? Os fixos aqui, ó, caracterização deles. Os fixos são estruturas naturais ou não, e que têm uma determinada função, facilitar o deslocamento. Então, esses são os fixos, tá? Esse termo aqui, ele é muito utilizado pelo geógrafo Milton Santos, tá? Um geógrafo muito importante, geógrafo brasileiro muito importante, que estuda muito a dinâmica urbana, tá? E aí ele usa muito esse termo, os fixos e os fluxos, tá? Os fixos podem ser naturais quando se trata de elementos da natureza, como, por exemplo, o estuário do rio, né? O estuário, gente, é uma área, imagina assim, um rio que chega no oceano. Dependendo do tipo de rio, há uma reentrância, né? Uma área na costa que faz uma volta, e ali as águas ficam mais calminhas. Então, ali pode ser uma espécie de porto natural, onde as embarcações podem se encontrar para desembarcar mercadorias. Então, é um ponto fixo no local, né? Que facilita, então, o deslocamento de mercadorias. Então, é um ponto fixo, mas não é uma estrutura construída pelo homem, é da natureza. Tudo bem? Também temos aí os oásis, é um ponto natural, um ponto fixo. Imagine aquelas caravanas antigamente, né, de camelos passando pelo deserto, né? Eles iam se deslocando aí, levando mercadorias, e eles paravam sempre nos oásis para descansar, passar a noite, porque os oásis são locais onde tem água, né? Onde tem sombra, no meio de um deserto, de uma travessia que é muito difícil, né? Lagos, rios, praias, todos esses podem ser pontos fixos que facilitam o deslocamento, né? Mas são da natureza. Já os fixos também podem ser construídos pelo ser humano, como, por exemplo, daí, ó, podemos citar as ferrovias, né? As estações ferroviárias, melhor dizendo, estações ferroviárias, rodoviárias, portos e aeroportos. São pontos fixos no espaço que servem para facilitar o deslocamento de pessoas e mercadorias e informações. Temos aqui um exemplo de ferroviária, de estação ferroviária, né? Aqui nós temos aqui um porto, então temos um navio atracado, existem esses guindastes aqui, ó, eles retiram os contêineres e colocam, né, para ser levados aqui por caminhões, ou então pega os que chegaram e coloca no navio para ser embarcados aí e levados para outros países, né? Temos aqui também as estações rodoviárias e os aeroportos, são todos pontos fixos aí importantes para o deslocamento. Tá, então, os fixos são importantes, são pontos no território. Só que os fluxos, eles também são fundamentais, porque não tem como uma pessoa se teletransportar, e por enquanto ainda não, tá? Por enquanto não. Mas não tem como ela se transportar de um ponto e aparecer no outro. Mas eu acredito que futuramente isso aí vai ser, né? Vai mudar isso aí. E aí, precisa de um sistema para se deslocar. Esse sistema pode ser vários tipos aí, ônibus, trens, metrôs, enfim, tá? Vamos ver os fluxos aqui, então. Os fluxos são a fluidez dos objetos, das pessoas e informação. Então, isso que é o fluxo, é a fluidez, é o fato de ser possível se deslocar, tanto para pessoas, mercadorias e informações. Tá? E eles são proporcionados por quem? Pelo sistema técnico de transporte. O que é o sistema técnico? É a rodoviária, é o sistema rodoviário, né, as estradas, são as ferrovias, né, o sistema técnico das aerovias, né, dos aviões. Existem caminhos que os aviões seguem no espaço, não é qualquer lugar que um avião passa. Existe uma altitude determinada, existe um caminho que é traçado chamado de aerovia, né, que ele tem que trafegar, não é de qualquer jeito. Então, todo esse sistema criado é chamado de sistema técnico, tá? De transporte. As linhas, né? As linhas de transmissão de energia, é um sistema técnico de transporte de energia elétrica, tá? O conjunto de fixos e fluxos compõe uma rede. Se você pegar lá os pontos, e esses pontos estão ligados, né? Um com o outro. Se você pegar o conjunto desses pontos e dessas linhas, a gente vai ter uma noção de rede. Então, aí que aparece a noção de rede.
E ele dá movimento a essa rede, dá movimento à sociedade. A sociedade se movimenta porque ela se desloca informação também, né? Então, ó, com o avanço das tecnologias de transportes e de comunicações, sobretudo depois da revolução técnico-científica informacional, né, década de 70 aí, quando inventa aí o computador, a internet, né, as redes de contato se expandiram como nunca na história da humanidade, dando origem ao termo aldeia global. Ou seja, o mundo agora, ele tem do sistema técnico, né, instalado, ele está todo conectado, gente, todo conectado, né? Então, por exemplo, lá, vocês já ouviram falar dele lá, o Elon Musk, né? O Elon Musk, dono lá da Tesla, né? Cara bilionário, ele está lançando vários satélites, mas vários. Você olha no céu à noite, por volta das 7 horas da noite, você vê vários passando um atrás do outro, satélite. Ele lançou vários. Por quê? Porque ele quer expandir a rede de internet, né? De sinal de internet. Então, o mundo todo vai estar conectado. Você vai estar no meio da floresta amazônica lá, você vai ter sinal, né? Então, todo esse sistema técnico está sendo construído. Então, é só um exemplo, né, de como que a revolução técnico-científica informacional, e também agora que a gente já se fala na revolução, a quarta revolução industrial, né, quarta revolução industrial e acelerando esse processo, então o mundo ganha um termo chamado de aldeia global, é como se fosse uma coisa só, tudo conectado, tá? Vamos então agora só diferenciar os fluxos materiais dos imateriais, tá? Nossa, já passei direto aqui. Aqui. Fluxos materiais. Os fluxos materiais são todos aqueles fluxos que estão relacionados com o que podemos ver e tocar. Assim, eles são todos os recursos, né, imateriais que são produzidos, importados e exportados. Esses são os fluxos materiais, tá? Matérias-primas, mercadorias e até pessoas entram nos fluxos materiais. Tá ok? Então, temos aqui exemplos aqui, ó, né? Temos uma estrada, uma rodovia, um caminhão transportando mercadoria. Mercadoria faz parte do fluxo material. Aqui, um avião de transporte, né? Um cargueiro transportando mercadorias. Temos aqui também aqui uma barcaça, né? Do sistema hidroviário, um sistema que utiliza rios, né? Para transporte. Temos aqui o maior sistema de transporte do mundo, né? Que é o de navios, em termos de quantidade, né? Junto com as ferrovias aqui também, transportando, nesse caso aqui, minério de ferro, né? Por ferrovias. E vale lembrar, gente, que cada tipo de mercadoria vai ter seu tipo de transporte adequado. Você não vai pensar transportar minério de ferro, né? Ó, olha aqui. Pensar ó, isso aqui é só um de vista, hein? Minério de ferro em um avião. Vou pegar minério de ferro lá, transportar do Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro. Vamos mandar minério de ferro para o Japão. Vamos mandar de avião. Não dá muito certo, hein? Não dá certo porque, sabe, né? Pesado, avião lá no alto, né? Então, existem os certos tipos de embarcações apropriadas para isso. Ele é extraído, usa-se ferrovia quando está no território, mas quando é mandado para um outro país, vai de navio, né? Vai de navio. E aí as mercadorias mais sensíveis, né? Mais tecnológicas, ou mesmo alimentos mais perecíveis, utiliza o avião, né, porque é mais rápido, e aí chega-se mais rápido ao local sem se deteriorar, tá? Aqui nós temos uma outra figurinha interessante, que é deslocamento de navios, rotas marítimas, né? Então, vocês percebem aqui que quanto a cor mais escura significa uma rota mais intensa. Então, a gente pode perceber aí que essa região aqui da China, né, com o Japão, né, nós temos aqui o leste, os países asiáticos também, e aqui nos Estados Unidos e Europa, são rotas mais intensas, porque o comércio é mais intenso. Tá? Então, é um mapa bem bacana aqui, que explora essa questão das rotas marítimas pelo mundo. Muito bem. Já os fluxos imateriais, né, são aqueles, né, que tendem a ser menos possíveis de serem tocados. Eles se caracterizam principalmente pela informação que é capaz de fluir por diversos espaços sem que sejamos capazes de tocá-las ou senti-las. Então, também temos exemplo aí, a informação e a energia.
tá? A energia é considerada um fluxo material, imaterial, assim como a informação também. Eu pus aqui para vocês, ó, um sistema um pouquinho mais antigo, que são os cabos, né? Os cabos submarinos. Então, de um país para o outro, existem esses cabos, né? Que já eram utilizados lá no final da década de, né? No início, final do século XIX, desculpa, final do século XIX, início do século XX, quando começaram a usar, né? Esses cabos. Mas até hoje existem esses cabos, né? Hoje a tecnologia é mais avançada. O que passa por dentro aqui são tecnologias mais avançadas, né? Temos aqui também o transporte de energia pelos cabos, que também é um tipo de fluxo imaterial. Aqui, mais moderno, cabo de fibra ótica. Essa é uma tecnologia mais avançada que transmite a informação na velocidade da luz, tá? Então, é muito mais rápido essa tecnologia. E aqui nós temos um outro mapinha que explora a quantidade desses cabos, né? Os cabos que ligam aí os diversos países do mundo, ó. Tudo submarino, fica lá embaixo no oceano e que liga aí, né? Bastante conectado. Então, pense vocês, olha para essa imagem aqui, olha esses pontos, cada ponto desse, gente, é uma cidade, né? É uma cidade. Lógico, é a cidade onde está conectado o cabo, não significa que não tenha mais nada no mundo, tem outras cidades, mas é onde está conectado o cabo. Mas só por essa imagem aqui, vocês conseguem perceber a noção, o conceito de rede? Consegue perceber? Pontos sendo ligados por linhas, e o conjunto dessas linhas, né, e pontos forma uma espécie de rede, tá? Uma rede, assim como a rede aí da internet. Muito bem, então tá isso, fluxos materiais e imateriais, conceitinhos básicos para vocês entender agora o conceito de rede geográfica, tá? Conceito de rede. Vamos lá. De acordo com Milton Santos, o espaço se constrói e se articula, ou seja, se movimenta, né? Mas não sei o que está aparecendo isso, tem que ver. Se articula a partir das redes, ou seja, é a partir das ligações, do deslocamento de pessoas, mercadorias e informações que o espaço funciona. Sempre foi assim? Não da forma como é hoje, era de outra forma, mas era assim também, né? Você tinha as pessoas vivendo ali, relacionando com a natureza, né? Falava, filho, vai buscar lá um alimento, vai buscar uma caça lá, né? Aí ia caçar lá para se alimentar e tal. Então, existe esse deslocamento, mas no passado era diferente. Hoje em dia, ele tem essa questão tecnológica, ele é muito mais intenso. Então, o conjunto de todos esses deslocamentos cria um conceito, uma ideia de rede. E o espaço aí, ele precisa disso. Funciona assim, dessa forma, tá? Então, dessa forma, pode-se dizer que o conjunto de locais da superfície terrestre conectados ou interligados entre si forma uma rede geográfica, tá? Então, é essa rede que a gente enxerga quando a gente olha conceitualmente sobre território e vê que tem pontos, esses pontos são as localidades, e que há deslocamento aí entre essas cidades, a gente imaginando que existem linhas que ligam esses pontos, tudo isso formando a rede. Essas conexões podem ser materiais, digitais, culturais, além de envolver o fluxo de informações, mercadorias, conhecimento, valores culturais, morais, entre outros. Tudo isso é trocado entre os pontos. Contudo, há uma diferenciação, né? Calma lá, né? Há uma diferenciação no estabelecimento dessas redes. A rede, por exemplo, dos Estados Unidos, a rede geográfica dos Estados Unidos, não é da mesma forma que a rede geográfica de Moçambique, por exemplo. Aí a pergunta que eu faço é, por quê? Por que que não é? Simplesmente pelo fato de que os Estados Unidos é um país mais rico e desenvolvido. Portanto, as estruturas físicas, né? Todo aquele sistema técnico de estradas, de cabos de fibra ótica, né? De ferrovias, de aeroportos, portos, é muito maior em termos de quantidade do que, por exemplo, em Moçambique. Então, a rede lá em Moçambique é uma rede de menor escala, circula-se menos do que nos Estados Unidos, ou, por exemplo, no Japão, né? Vou pegar o Japão é muito mais intenso ainda, tudo isso, tá?
Então, olha aqui, existe essa diferenciação. Alguns países têm uma capacidade de implementação dessa rede maior. Tem. Estados Unidos tem porque é um país rico, né? A Europa tem, os países da Europa, de forma geral, também tem, porque também são países mais ricos, né? Japão tem. Já os países mais pobres não têm condições de investir nessa infraestrutura de fibra, de cabos de fibra ótica, de torres de eletricidade, de rodovias, de ferrovias, não tem tanto assim, né, essa capacidade. Então, tudo isso aí nos leva ao quê? Nos leva à ideia de cada vez o mundo está mais conectado, mais interligado, criando a ideia da aldeia global, mas sempre pensando que nem todos os espaços estão conectados da mesma forma. Isso a gente tem que ter em mente, tá? Então, isso a gente acaba caindo aqui no termo de globalização, que nada mais é do que esse processo. O processo da globalização é isso, é o encurtamento das distâncias, a troca de informações de modo facilitado, é o fato de você poder se deslocar com mais facilidade, de conhecer uma cultura lá de um país distante com mais facilidade. Esse é o processo de globalização. O mundo está sendo globalizado, né? Sendo conectado de maneira na escala global. Então, olha só. Com os processos de globalização, pode-se dizer que as redes, ou pelo menos muitas delas, né, ganham um maior alcance e abrangência no espaço geográfico mundial. Todavia, o acesso e o poder de difusão dessas redes dependem das diferentes hierarquias nas sociedades, ou seja, o que eu falei, tem países que são muito ricos e desenvolvidos, outros ali são emergentes, né, mais ou menos, e outros são mais pobres, tá? Então, depende disso aí. Assim, quem possui mais recursos ou poder possui uma maior possibilidade de usufruir da estrutura das redes geográficas. Por exemplo, vocês aqui no Brasil, vocês não, né? Nós aqui no Brasil. Em termos de internet, o que vocês gostariam de ter de internet no Brasil? Qual que é o principal problema da internet no Brasil? O que vocês gostariam que tivesse de diferente na internet no Brasil? Tá bom assim? Do jeito que ela tá? E vocês estão com preguiça de desativar o microfone aí, né? Pode falar. Eu queria que a rede caísse menos, né? Olha só, isso é um problema técnico, tá? De não suportar a quantidade de pessoas usando. Beleza, de não cair muito. O que mais que a gente podia ter de melhora na nossa rede de internet aqui no Brasil? Nossa, gente, é o que mais vocês reclamam? Hã? Eu já Velocidade. vejo por outro lado, professor. Tá, pode falar aí. Eu acho que, assim, ainda há uma defasagem na relação de rede de internet, porque não são todas as pessoas que têm acesso e que têm a condição de ter. Então, eu já viria por outro lado. Então, eu vejo que poderia ser com um custo-benefício, né, que todos pudessem ter. Nossa, interessante isso, fundamental. Esse também é um problema técnico, passa pela parte técnica. Por quê? Porque a questão do acesso tem um custo. Mas esse custo, se você não investe, esse custo não abaixa. Você não dá uma grande parte da população o acesso a essa tecnologia. Então, faz parte também da questão técnica de ter uma infraestrutura que possa oferecer. Então, eu estou falando de rede de torres de transmissão, eu estou falando de investimentos em equipamentos que possam gerar uma potência maior do sinal, eu estou falando do preço dos produtos, né, no caso aí do celular, ou dos serviços de internet, tudo isso está dentro do pacote, gente. Interessante, muito bem colocado isso, tá? Então, mesmo dentro de um próprio país, também tem as diferenças, é o que ele coloca aqui das hierarquias. Eu só tinha ressaltado a diferença entre países, mas dentro de um próprio país também tem diferenças. Foi isso que você levantou, né? Existe uma parcela da população que tem acesso e a outra que não tem acesso, tá? E a questão da velocidade também aí é importante, faz parte de uma estrutura que deve ser implementada, tá? Por exemplo, a internet 5G, que vai ser lançada, né? A 5G, tá aí uma briga, uma guerra
internacional por conta desse 5G aí, entre Estados Unidos e China, né? A China tem um sistema, os Estados Unidos tem um outro, e os dois países ali ficam discutindo para ver quem os países que vão adotar qual sistema. E o Brasil está ali no meio, né? Jogando entre um e outro aí. A internet 5G ela tem um potencial muito maior em termos de velocidade, tá? A capacidade dela de download, né, de upload, ela é muito maior. Vai tornar as coisas muito mais velozes, né? Isso com certeza vai ter um impacto na sociedade. Com certeza vai ter, né? Porque as coisas passam a fluir mais rapidamente. As decisões passam a ser tomadas mais rapidamente, né? Então, estamos passando por esse processo. Era para estar acontecendo nesse ano a votação para decidir qual é o sistema que o Brasil vai adotar, mas por conta da pandemia ficou para o ano que vem. Então, ano que vem o Congresso vai definir qual que é o sistema que o Brasil vai adotar, e depois disso só a implementação, né? Vai passar a construir um sistema técnico, né? Vai trocar os aparelhos que são defasados, enfim, tudo aquilo para gerar esse acesso de internet 5G. Mas, ó, vou aproveitar esse gancho aí, que quem foi mesmo que falou? Não vi quem foi que falou, que deu essa opinião. Eu, Ana Júlia. Ana Júlia, então, Ana, é o seguinte, ó, mais um exemplo disso que você falou, né? Quem você acha que vai ter acesso primeiro ao 5G? Ó, vai ser lançado no bairro Nobre do Rio de Janeiro e no bairro Nobre de São Paulo, no primeiro momento. E mais, não vai ser qualquer aparelho que vai ter acesso ao 5G. Vai ser um aparelho específico. Então, é um aparelho que não é qualquer pessoa que tem. Então, tem tudo isso aí. Até o processo começar a chegar, né, para a outra parte da população, demora. E as coisas são assim mesmo, né, na sociedade, devido ao sistema em que vivemos. Tudo bem? Mas bem colocado isso aí que você falou, tá? Isso aqui dá pano para 3, 4 aulas para a gente ficar discutindo, né? E muito interessante isso aí. Então, ó, todo esse conjunto de rede, né? Eu estou falando da rede de transmissão de energia, de informações, do comércio mundial, tudo isso junto e articulado, todo esse funcionamento é a tal da rede geográfica, tá? É a rede geográfica. Então, assim quem possui aí mais recursos, né? Ou poder, possui uma possibilidade de usufruir, ou seja, de enriquecer com tudo isso, de acumular riqueza com tudo isso. Olha aí a China, né? Os Estados Unidos investindo nessa tecnologia. Então, eles acabam ganhando mais. Por quê? Porque eles estão investindo nisso. Então, existe toda uma hierarquia, não só dentro do país, mas entre países também. Tá? Hierarquia das redes aqui, ó. Assim, o que se percebe nas diferentes redes geográficas é a construção de nós. Então, o que seria o nó? O nó seria esse ponto, né? Cada ponto desse é um nó. Né? Então, aqui, ó, chega uma linha aqui, chega outra linha daqui, outra daqui, e o ponto vai se tornando os nós, onde é o encontro das linhas desse sistema todo, tá? Formado por tamanhos diferentes. Ou seja, se a gente pegar um nó, né, de um determinado ponto, aqui, ó, vamos pegar aqui esse nó aqui, ó. Esse nó aqui está em cima do Japão, certo? Esse outro nó aqui está em cima da Índia. Então, dependendo do que se trata a informação do mapa, né, cada ponto desse vai ter a sua importância. Então, quanto maior o nó, significa que tem importância maior, tá? Então, aqui, ó, Estados Unidos, um nó enorme aqui, né, que aqui eu não sei do que se trata, só o mapinha, eu queria pegar só a ideia. Mas, aqui, do que se está falando nesse mapa aqui, quem é importante? Estados Unidos e Japão, né? E aqui a região aqui do Sudeste Asiático também, ó, tem uma grande importância. São os maiores nós aí, tá? Então, essa ideia que eu queria trazer para vocês. Formato para os nós, tamanhos diferentes, ou seja, alguns com mais fluxos do que outros, ou seja, país que tem a capacidade maior de troca, né? De troca, porque tem uma economia também maior. As redes geográficas são, afinal, um importante elo entre as diferentes partes do espaço geográfico, que integram o sistema mundial em tempos de globalização. Ou seja, a globalização é isso. É essa capacidade de integração, comunicação e relação entre as diversas partes do mundo. Assim, elas permitem e também condicionam
o transporte e a difusão de inúmeros instrumentos técnicos, além de mercadorias, informações, conhecimentos, estando diretamente associada à maioria dos elementos que compõem a vida cotidiana das sociedades. Por exemplo, quando você compra um celular, celular é o melhor exemplo de tudo, né? Quando você compra um celular desse aqui, ó, você está com um produto de vários países ao mesmo tempo aqui. Porque um país produz aqui a película de vidro, o outro produz o chip, o outro vai e produz a carcaça, né? O outro produz aí uns componentes eletrônicos. Aí o outro país ali junta tudo e monta. Então é assim, você está com um produto na mão que veio de diversas partes do mundo, mas isso aqui só é possível, gente, porque o sistema de informação, o sistema de transporte foi desenvolvido, né? A tecnologia, a rapidez, tudo isso foi possível, porque não era possível um produto assim, não estou falando do celular em si, mas um produto há 100, 200 anos atrás. Não compensava, porque não existia um sistema de transporte rápido para fazer isso. Produzir isso é tão caro, né? Que não compensava. Então, só foi possível isso, por quê? Porque o mundo está cada vez mais ficando integrado pelo meio de sistema de transporte e informação. Então, essa aqui, no final das contas, é o que eu quero mostrar para vocês, a imagem final da nossa aula, que também é a capa da nossa aula, né? Ela é bem bacana. Então, você mostra em um mundo conectado por linhas, essas linhas são as linhas de comunicação, no caso aí é uma questão mais teórica, hipotética, né? Mas aqui tem conexão aérea, conexão pelo mar, conexão dentro dos territórios por meio de ferrovias, né, de hidrovias, de rodoviárias, tem sistema de cabo de transporte energia, informações. Então, o mundo hoje está assim conectado, e cada ponto do território faz parte da rede. Então, isso é a rede geográfica, quando todas essas redes juntas estão conectadas e funcionando dentro de uma sociedade.